Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola dominical evangelística. E hoje nós vamos lidar com a pergunta: por que o Salvador foi crucificado? Por que ele morreu? Por que ele não salvou a si mesmo? Nesta série sobre o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, nós chegamos a este ponto da morte do Senhor Jesus, e nós vamos responder esta pergunta. E para começar, nós vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 27, e eu vou ler do versículo 26 até 50. Ao longo da leitura, eu vou fazer alguns comentários que são importantes para a nossa lição, e também durante esta lição, eu vou ler vários versículos da Bíblia. Então, é uma lição um pouquinho diferente. Eu vou usar bastante versículos da Bíblia para responder esta pergunta. Então vamos ler juntos agora a palavra de Deus. Eu confio que vocês já oraram antes de começar a assistir esta aula, que é muito importante, porque nós precisamos da ajuda de Deus para podermos entender a sua palavra, para sermos realmente abençoados. Então eu acredito que vocês já oraram. Se não, parem o vídeo e orem ao Senhor para que realmente Ele abençoe a sua palavra ao nosso coração. Então vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 26 a 50. Pilatos, ele disse que ele estava inocente do sangue do Senhor Jesus, desse justo. Ele falou que o Senhor Jesus era justo, mas os judeus insistiram na morte do Senhor Jesus. E aí nós vamos ler no versículo 26. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a coorte. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, isto é, para fora da cidade, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças. Isto quer dizer ridiculizando o triste estado em que Cristo se encontrava. E dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Eles nunca tinham entendido as palavras que o Senhor Jesus falou, falando de sua morte. E essas palavras que ele falava mostravam que ele sabia exatamente o que ia acontecer com ele. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Nessa primeira parte eles estavam certos, né? Ele salvou a outros. Mas eles não entenderam que o Senhor Jesus não quis salvar a si mesmo.
e que ele somente podia salvar a outros se ele morreria. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou o filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, até a hora nona. Essas trevas no meio do dia demonstram que esse evento não foi apenas a morte de um malfeitor. Aconteceram coisas sobrenaturais que não estavam no controle dos judeus e romanos que estavam lá. As trevas foram enviadas por Deus para esconder o pior e mais profundo sofrimento do Senhor Jesus dos olhos das pessoas em volta. Foi nestas horas que o Senhor Jesus sofreu o castigo eterno pelos pecados de milhares de pessoas. Um sofrimento que a cruz e qualquer outra punição humana não podiam infligir. Foi um sofrimento na alma. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Parte do sofrimento do Senhor Jesus consistia em experimentar a separação do Pai e sentir-se abandonado, condenado. E assim que nós nos sentiremos se formos lançados por Deus no inferno. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. As últimas palavras do Senhor Jesus antes de sua morte foram, está consumado. O que quer dizer que ele ficou satisfeito, porque ele fez tudo aquilo que era necessário para pagar o preço do pecado. São duas coisas que nós precisamos notar aqui desta leitura. Você notou que o Senhor Jesus foi levado para fora da cidade? Fora dos muros da cidade era um lugar para alguém repugnante, criminosos. Pessoas com lepra, leprosos, foram colocados para fora da cidade. Também foi o lugar onde o lixo foi colocado, foi jogado para fora da cidade. Era um lugar para pessoas rejeitadas. Também no Antigo Testamento, o sacrifício pelo pecado foi queimado fora do arraial. O pecado deveria ficar fora da cidade. Mas será que ele poderia realmente ser o Senhor da glória, morrendo num lugar assim? Sim. Vamos ler em Hebreus, capítulo 13, versículo 11 a 12. E a Bíblia fala assim, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ele cumpriu o que todos os sacrifícios no Antigo Testamento já tinham apontado. Apontaram todos para ele, que ele era o grande sacrifício pelo pecado. Também nós lemos que ele foi morto numa cruz. A cruz, a morte na cruz para os judeus foi algo muito odioso. Um sinal que a pessoa foi rejeitada por Deus. Uma pessoa que estava sob o descontentamento de Deus. Algo muito terrível, a morte mais odiosa que os judeus podiam imaginar. Então, será que Deus permitiria que o seu próprio filho morresse uma morte assim? Sim, ele permitiu sim, com um propósito. Vamos ler em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito
com propósito. Deus permitiu esta morte odiosa. Mas por que então ele morreu, esta morte assim? Bem, há várias razões. Eu vou te dar 3 somente, que são muito importantes para nós hoje. A primeira razão, porque o Senhor Jesus morreu uma morte assim na cruz, fora da cidade, em grande sofrimento, foi porque Ele nos amou. Nós lemos em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o Senhor Jesus, antes da sua morte, Ele mesmo disse em João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós podemos talvez entender quando alguém doa, seu rim para salvar a vida de alguém. É um grande sacrifício que envolve riscos. Mas o sacrifício do Senhor Jesus foi muito além de um ato humano de benignidade. Ele não tinha pecado. Mas mesmo assim ele se submeteu voluntariamente ao horrendo castigo de Deus pela iniquidade dos seus inimigos. Assim ele mostrou o seu grande amor por pecadores como nós. Também a segunda razão, porque o Senhor Jesus morreu na cruz, foi porque Ele estava pagando o preço do nosso pecado. Nós lemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Por que um preço tão alto? Bem, é porque o nosso pecado é tão sério, é tão ofensivo para Deus, que merece tal punição, que o próprio Filho de Deus teve que dar a sua vida para pagar este preço. Ele estava pagando o preço do nosso pecado. Que preço alto que Ele pagou. E Ele morreu na cruz, a terceira razão, porque Ele estava abrindo os portões do céu para nós. 1 Pedro 3, versículo 8 diz assim, 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Por causa do pecado, nós fomos banidos da presença de Deus. Nós merecemos estar eternamente no inferno. Mas se nós crermos no Senhor Jesus para a nossa salvação, Deus vai ver a justiça e o sacrifício do Senhor como se fosse nosso. E assim, nós poderemos entrar no céu. Então, pelo sacrifício do Senhor Jesus, pela sua morte, Ele abriu o caminho de volta para Deus, os portões do céu. Então, nesta breve lição, nós vimos 3 razões por que o Senhor Jesus morreu. Porque Ele não salvou a si mesmo, porque Ele morreu, essas 3 razões, entre muitas outras. Mas essas 3 não são suficientes para te comover. Que o Filho eterno, glorioso, perfeito, o Filho eterno de Deus, sofreu um castigo tão vasto, tão profundo, e morreu uma morte tão terrível por amor por pecadores. O que você fará com tão grande amor? Você continuará gritando com os seus pecados contra Deus? Crucifica-o. Os nossos pecados gritam isso para Deus, sobre o Senhor Jesus. Crucifica-o. Não quero Ele. Prefiro o meu pecado. Você tem tamanha ousadia para continuar fazendo isto? Ou você se renderá aos pés desse maravilhoso Salvador, em arrependimento dos seus pecados, sem demorar, confessando que Ele é o Filho de Deus e que você precisa dEle
e que você confia somente nele para o perdão dos seus terríveis pecados. Então, você pode cantar comigo este maravilhoso hino que nós vamos cantar agora. E você pode cantar com toda sinceridade, se você confiar no Senhor Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Nós vamos cantar o hino de número 35. Que o Senhor te abençoe.